A chegada da pandemia expôs muitos problemas das unidades de saúde de Manaus, chegando ao pico dos problemas durante o colapso que viveu o estado em janeiro e fevereiro após acabar o oxigênio. Com os problemas nos hospitais ficando mais evidentes, os responsáveis pelas unidades hospitalares do Amazonas devem começar a responder por seus atos e possivelmente serão responsabilizados. Por conta disso, o Ministério Público do Amazonas decidiu instaurar um procedimento que busca apurar algumas irregularidades no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. As irregularidades foram reveladas em relatório após uma vistoria realizada em 2020 pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Na época da vistoria, o Sindicato dos Médicos do Amazonas verificou uma superlotação nos leitos da unidade de tratamento intensivo e da enfermaria para pacientes que foram contaminados com a Covid, que ficavam alojados no 5º andar do hospital. O presidente do sindicato, Mário Viana, ainda revelou que os profissionais estavam sobrecarregados pela carga de trabalho, pela falta de material e que muitos atuavam sem a capacidade técnica necessária para a atuação naquelas condições de tratamento intensivo. Mário Viana detalhou como recebeu a notícia de que o relatório desenvolvido pelo órgão teve resultado. Bom, a gente recebe com satisfação porque esse trabalho que o sindicato vem fazendo de fiscalização nos últimos 10 anos, na verdade, é um trabalho desgastante. Muitas vezes há uma dificultação das gestões dos hospitais públicos de uma maneira geral, né? E nem sempre a gente tem as respostas de imediato para as irregularidades que nós apontamos. Mas, como eu disse, o ditado vale, né? Antes tarde do que nunca, e a gente acha oportuno que essas denúncias daquela fiscalização, num momento crítico, inclusive, sejam de fato investigadas no momento em que a CPI da saúde a nível federal está acontecendo e o Amazonas, como já foi o epicentro da epidemia no Brasil, realmente precisa dar muitas explicações sobre a situação da saúde pública antes e durante a pandemia. Para ele, o colapso que viveu o Amazonas podia ter sido evitado se, em outubro, levassem a sério o relatório desenvolvido. Não há a menor dúvida que isso é verdadeiro, até porque naquela ocasião a gente já apontava o problema das superlotações. Praticamente todos os andares do 28 de agosto estavam congestionados, né, com ocupação plena dos leitos clínicos e leitos de UTI, e alguns serviços demonstravam total falência. Esse procedimento para investigação foi instaurado pela promotora de justiça Luiz-Sandra Chícharo de Menezes, citando o fato do Amazonas ter entrado em calamidade pública quando a crise na saúde do estado se agravou. Na época, o relatório revelou que uma transferência para o hospital, que atuava na época como referência contra o coronavírus no estado, o Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, podia chegar a demorar até 48 horas, com diversas mortes ocorrendo pela demora em conseguir leitos. O presidente Mário Viana também comentou acerca da atuação do hospital. Na verdade, o Hospital Delfina Aziz é um capítulo à parte, né, na história recente da saúde pública no Amazonas. Nós sabemos que desde a inauguração do Delfina Aziz, na verdade, o hospital nunca funcionou a contento, sempre funcionou com a sua capacidade mínima, né, durante muitos anos, não sei precisar exatamente, mas desde a inauguração o hospital nunca chegou na sua capacidade plena. Só chegou na capacidade plena em função da pandemia, quase que por uma necessidade vital, né? Então, o Delfina Aziz, mesmo no início da pandemia, não atendia na sua plenitude, tinha leitos ociosos, né? E o dinheiro entrando, tanto é que é objeto também de uma investigação
não sei se do MPF ou do MPE, os contratos que foram feitos no Delfim Aziz, repito, desde a sua inauguração. Então, se hoje ele funciona plenamente, é graças à pandemia e muitas das fiscalizações e denúncias que o Sindicato dos Médicos fez de forma constante contra essa situação absurda que existia lá no Delfim Aziz. Ainda durante o período em que foi produzido o relatório, foi revelado que o Delfim Aziz contava apenas com 12 leitos de UTI, ainda que o número de novos casos explodisse a cada dia no estado. Além disso, os leitos clínicos estavam com lotação máxima, bem como a sala do centro cirúrgico da unidade, com cirurgias chegando a ser feitas simultaneamente para desafogar o sistema. Na clínica cirúrgica de observação, no térreo da unidade hospitalar, pacientes eram aglomerados em uma sala pequena, juntamente com seus acompanhantes, e com isso não era cumprido o distanciamento mínimo para evitar a contaminação por Covid-19. O colapso na saúde foi uma tragédia anunciada, tendo em vista que pouco após um ano da pandemia, os culpados começam a ser responsabilizados. Por conta disso, já estão em curso diversas investigações contra o governo do Amazonas, que apontam inúmeras irregularidades em contratos, prestações de serviço e até compras, como é o caso da Operação Sangria, realizada pela Polícia Federal, que investiga o esquema de corrupção na compra superfaturada de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Todo esse cenário visto na saúde do estado foi um dos fatores que motivou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da Covid, pelo Senado Federal. Os parlamentares investigam a ação dos governadores e os contratos firmados durante a pandemia, com Wilson Lima devendo em breve ser convocado pelos senadores para prestar depoimento acerca de seus atos durante a sua gestão no combate à pandemia.